cardíaca congestiva. O que você entende? Problema no coração. Ai, professor. E o coração não consegue bombar o suficiente. Tem de Não, congênito, coração não então já é consegue. algo que a pessoa já nasceu com esse problema. Coração fraco. Coração fraco, isso. O que mais? Tem que ver o significado dessa palavra aí. Congestiva. Não sei. Então, o que você entende? Quando você está congestionada, como que você está? Ruim. Muito Tá ruim. entupido? Tá entupido? Isso. Né? Então, ó, o que eu tô querendo ensinar para vocês? Quando vocês tiverem uma dificuldade de interpretar, né, um termo de fisiologia, uma doença, alguma coisa, prestem atenção, façam uma correlação, o que aquela palavra significa às vezes na língua portuguesa. Óbvio que se algumas não tem como, se eu chegar assim, adenocarcinoma, que não sei o que, fudeu, você vai ter que ir lá e pesquisar. Agora, se você vê lá, por exemplo, eu falo dissecação de artéria, não sei o quê. Pô, o que é uma dissecação de aorta? Só o que é palavra dissecar? Cortar. Do quê? Da aorta. Porra, fácil. Pela associação da língua portuguesa, vocês conseguem resolver muitas coisas, muitas questões. Tô dando só um macete a mais para quando tiver difícil, esquece a profissão e tenta interagir com a língua portuguesa. Entenderam? O sinônimo da palavra. Facilita, né? Sim. Beleza. Então tenham esse olhar, tá? Para conhecimento dos senhores, eu já passei em muitas provas aí, porque às vezes eu não sabia o que era o bagulho, mas quando eu olhava para a palavra, assim, deixa eu tentar interpretar ela. Eu conseguia entender. Uma vez eu peguei uma questão numa prova que eu nem conhecia essa patologia e estava lá, pulso dicróico. Quando eu vi pulso dicróico, eu falei, que porra é essa? Aí só que eu fui tentar associar, né, a palavra. Quando eu vi di é 2. Então, pulso que tinha duas batidas. Aí eu falei, opa, beleza. E de uma das alternativas falava o pulso que tinha alterações nas suas batidas, dando similaridade de 2 pulsos ao mesmo tempo. Ou seja, eu consegui, porém, eu tive que interpretar a língua portuguesa. Beleza? Ó, agora tá aparecendo aqui para mim que tá gravando. Aparece para vocês também? Sim, tá gravando. Fechou, beleza. Mostrou. Vou parar de falar palavrão agora. Vamos lá. Então, a insuficiência cardíaca congestiva é quando o coração é incapaz de bombear o sangue em uma taxa proporcional às necessidades metabólicas do nosso corpo. Ou seja, o coração ele está batendo, mas ele não consegue fazer com que o sangue circule por todo o nosso corpo para fazer o quê? Suprir as nossas necessidades. Alguém aí é de Mauá? Eu sou, pode falar. Quem mais é de Mauá? Tem vergonha não. Eu, Mauá, cidade do progresso, um dia falta água e outro dia falta o resto. Exatamente. Um dia o prefeito está na câmera, outro dia ele está na cadeia. Beleza. É isso aí, Mirna. Ó, a Mirna, para falar assim, ela deve morar lá no Zaire Infinito, que tem um bairro aqui em Mauá, para quem não conhece, que é do Zaira 1, 2, 3, 4, 5. Cada dia, você chega de manhã, você chega à noite, ele tem o Zaira 10. Você sai de manhã, já tem o Zaira 12, né? Tem bastante novo lá. Chega lá no céu. Então, imagina o seguinte, ó. Sossega, meu. Ó, mas eu não sou do Zaira, não. Eu só sei que tem o Zaira perto do mercado da Coop. Que ali, não sei nem qual é esse. Quase a mesma coisa. Vamos lá, voltando. Mas para entender. Então, imagina
que a Mirna tá lá na casa dela, no Zaira Infinito, né? 12. Já estamos no 15. Aí o que acontece? A caixa d'água, né, da cidade, a bomba lá aqui da Sabesp, que vai levar água, ela leva para vários bairros, mas não consegue chegar lá, aonde a Mirna tá. Aí, isso é a parte de bombear, ela não consegue mandar para que as pessoas recebam a água e poder receber na sua casa. Aí, quando eu falo da congestão, tem um outro problema. Vamos imaginar que aquilo que chegou na casa de vocês e o que vocês usaram não conseguiu retornar, ou seja, voltar para o esgoto. Então, ela congesta, ela incha. Então, imagina você lá no fundão, sem chegar água e sem conseguir mandar o esgoto embora. Não vai ficar nada agradável. Então, é uma similaridade para vocês entenderem o que é essa doença. É o coração tendo a sua incapacidade de fazer com que o sangue flua pelo corpo inteiro, né? E nas extremidades aonde ele chega, ele de retornar esse sangue. E isso acontece muito no pulmão. O paciente ele fica, né, com o sangue represado ali nessa área. E é uma doença, galera, que quando você vai cuidar do paciente, ela é bem difícil, porque se o paciente começar a ter uma queda da pressão arterial, eu preciso repor volume. A gente tem que dar soro fisiológico. Só que é um paciente que a bomba cardíaca dele não aguenta volume. Se eu dou volume, eu encharco, eu mato o paciente. Então, é uma doença muito chata, tem que ter muito manejo clínico, né, no profissional ali, para que esse paciente ele consiga ficar bem, ir para casa e tudo mais. Então, e detalhe, a partir do momento que o paciente tem ICC, ele tem ICC para o resto da vida, é basicamente uma doença crônica. O que vai acontecer é que em alguns momentos ela vai ter a sua agudização da doença, né? E é o paciente que ele vai para casa, como algumas outras doenças, que ele tem algumas restrições, né, no seu cotidiano, a nível de exercícios, de alimentação, ingesta hídrica e tudo mais. Tá? Um paciente que geralmente tem que fazer uso de diuréticos para quem não tenha problemas de entrar no edema agudo de pulmão, encharcar e tudo mais. Até aqui ficou tranquilo? Tá claro isso? Sim. Beleza. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, dados epidemiológicos. Nos Estados Unidos, em torno de 5 milhões de pessoas têm ICC. 500 mil novos casos a cada ano. E 300 mil pessoas morrem por ano devido ao ICC ou devido à contribuição dessa patologia. De 6 a 10% das pessoas com 65 anos ou mais possuem ICC. Quando eu faço... Professor? Eu. Você tá passando o slide? Sim. É que não tá aparecendo aqui pra mim. Gente, assim, a maioria consegue ver, outros não. É uma coisa que eu não consigo controlar daqui. Eu consigo colocar ele na apresentação, é Amanda, né? Mas às vezes eu não sei, às vezes algum conflito com o software da sua máquina, às vezes dá ruim. O que eu peço para fazer, às vezes, tenta sair e voltar de novo para ver se você consegue. Às vezes captura, tá bom? Tá bom. Mas a aula vai estar gravada, depois vai estar no ambiente virtual, então lá vai estar aparecendo, tá? Vamos lá. Quando eu passei esses dados epidemiológicos para os senhores, né, de 5 milhões com a doença, 500 mil novos casos por ano, 300 mil pessoas morrem, enfim, o que você consegue interpretar também desse dado epidemiológico? Quais são as possíveis causas? O que vocês acham? Hoje é uma aula que eu preciso ouvir de vocês. Quem vai dar aula para mim é vocês. Seria a alimentação, alguma coisa assim que causa isso? Quem falou? A Jane. Exatamente, Jane. Uma das causas é os hábitos, né, de vida dessas pessoas, né? Sedentarismo. Você pega os Estados Unidos, eles têm uma alimentação muito rica em gorduras, né? São
consumidores contumazes de bacon, leite, apesar que bacon é vida. Só de falar eu já salivei, inferno. Olha, tô salivando, você está espumando aqui. Então, sempre que você pensa numa alimentação rica em gorduras, e se seus hábitos de saúde não são condizentes, ou seja, hábitos esportivos de atividade física, a probabilidade de você ter uma doença cardíaca é muito grande, entre elas a insuficiência cardíaca congestiva. Lembrando que a insuficiência cardíaca congestiva ela não vem sozinha. Você tem ela, você vai ter doença hipertensão arterial sistêmica, né, que é a pressão alta, vai desenvolver doenças metabólicas como a diabetes. Então é o kit completo da tragédia, tá? Muito ligado, muito associado aos hábitos alimentares do doente e ao sedentarismo, tá? A inatividade, né, de atividades físicas. Então tem que fazer alguma coisa. Aí eu escuto muita mulher falar: poxa, professor, mas eu tenho que trabalhar, aí chegando eu vejo a aula virtual, e depois eu tenho que passar roupa, cuidar dos moleques, fazer comida, fazer carinho no marido, aí chega no sábado e domingo tem que lavar a casa inteira, o caramba, quatro. Eu já faço exercício. Não, você não faz exercício. Para você fazer exercício, né, e falar assim, por mais, eu não estou dizendo que não cansa, tá? Cansa essas atividades. Mas para você fazer exercício, ele tem que te proporcionar prazer, né? E o ato de caminhar trabalhando não te proporciona prazer nenhum, você só cansa. Se você tiver que andar aqui, pergunta pro carteiro se ele tem prazer em andar com a mochila nas costas, né? Subindo lá perto da casa da Mirna, no Zaire Infinito, subindo até o morro, depois tem que descer e subir o outro morro. Que prazer que esse homem tem no trabalho? Nenhum. Né? Agora eu tô lá do Zaira 15, né? A gente vai aumentando. Eu tô falando que o Zaire é assim. Conforme você vai falando, vai aumentando uma parte dele lá. Mas é isso que você tem que entender. Para vocês terem um resultado positivo no exercício, não basta eu caminhar. Eu tenho que caminhar com o propósito de ter prazer. Então, quando você sai para dar uma volta, né? Pega a família, os filhos e tal. Ah, vamos dar uma volta, vamos andar aqui no centro da cidade, na praça. Aí sim é uma atividade física, porque ela está gerando um prazer. Então, tem que ter essa sintonia com o sistema nervoso também para liberar serotonina, endorfina, as coisas que são positivas. Beleza? Eu adoro esse silêncio, velho. Puta que pariu. Beleza. Origem, né, da insuficiência cardíaca. Problemas primários: miocardiopatias, que o paciente já nasce com ela, aterosclerose, que é o endurecimento das paredes do vaso sanguíneo. E essa aterosclerose, ela pode ter uma causa genética, mas ela também é muito associada a hábitos de vida do indivíduo e sobrecarga, né, do coração. Então, um paciente que tem uma ingesta de comida gordurosa, fuma que nem uma chaminé, come gordura que nem um porco velho, então ele vai sobrecarregar o corpo dele, então ele vai começar a funcionar de forma errônea, então causando endurecimento dos vasos, resistências periféricas, enfim. Ele pode ter uma cardiopatia valvar, que já é congênita. Peço, pelo amor de Deus, para quem está mudando o slide, parar. Né? RAS, que é hipertensão arterial sistêmico, e alguns eventos agudos que possam ocorrer aí em situações glicêmicas, metabólicas, enfim. Então, a origem da insuficiência cardíaca ela tem todo esse quinteto aí que pode ocasionar. Causas precipitantes: infecções, anemia, tireotoxicose, gestação, arritmia, miocardite, endocardite infecciosa, excessos físicos dietéticos, líquidos, ambientais e emocionais, RAS, infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar. Uma pergunta para vocês. Quando eu falo da endocardite infecciosa, o que vocês entendem? O que vocês acham? De onde vem essa doença? É uma infecção que acontece dentro do miocárdio, professor? Não necessariamente. Eu quero a origem dela.
Ó, vou dar uma dica. Pode ser um aborto? Ó, pode ser o quê? O aborto pode ser uma causa? Não, amor. Ó, tá vendo? Tá me vendo? Tá me vendo, Simone? Sim. O que eu tô fazendo? Tô te vendo. Tô vendo a caneca aí. Olha o que eu tô fazendo com a colher, ó. Comi, não comi? Bactérias. Oi? É causada por Comeu. bactérias? Bactérias no dente, na boca. Má higiene bucal. Saúde começa pela boca. Tá? De como a Sabe por que que eu digestão... falei da... Sabe por que que eu perguntei do aborto? Porque eu tenho uma conhecida que ela estava gestante, ela sofreu um aborto e logo na sequência ela teve essa patologia. Quase foi a Não, óbito, viu? ó, não tem uma correlação direta, tá? O que pode ter acontecido talvez em algum procedimento, né? Que, como ela sofreu aborto, né? Provavelmente deve ter procurado um serviço hospitalar e talvez em algum procedimento aí ela tenha pego uma infecção, né, hospitalar e uma bactéria que fixe lá no endotélio do miocárdio, né? No endocárdio do paciente. Aí pode ser, mas não dá para ter uma relação com o aborto, tá? São coisas distintas. Tá bom? E pode ser também, Ok. Simone, não estou falando que é o caso da sua amiga, tá? Estou falando de uma forma geral. O aborto foi o gatilho para ela desenvolver a doença que já estava em curso. Porque quando ela teve esse aborto, perde-se líquido, imunidade fica ruim, né? Toda essa questão. E talvez ela não tenha uma higiene bucal adequada, né? Não ter feito em algum momento da vida. Aí, como a imunidade caiu, a bactéria ela é oportunista. Bactéria é que nem corintiano ladrão. Quando ele vê a carteira vacilando, ele pega. Se ela tiver no teu bolso guardado, ele não vai pegar. Beleza? Sim, ela teve essas duas coisas, por isso que eu achei que estava interligado. E ela Não. ficou muito fraca, tá com alopécia, tá É o que eu faltando falei agora. várias substâncias, nutrientes nela. Então, o que acontece? É exatamente isso que eu falei. Ó. Ela teve uma queda da sua imunidade que favoreceu a oportunidade da bactéria se alojar num sistema dela, nesse caso, no endocárdio. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos lá. Acho que esse grupo não tem corintiano, só tem corintiano, que eu zoei, ninguém falou nada. Tá bom. Fisiopatologia da ICC. Quê? Vai, Corinthians. Deus é pai. Fisiopatologia da ICC. O que é a fisiopatologia? Defina uma palavra para mim. Patologia é a causa, né? Patologia. Patologia é a doença, né? Fisiopatologia, não sei não. São as características da doença? Quem falou aí? Eduardo. Eduardo? É o estudo patológico. Vamos lá. Eu já acho que é as causas. Oi? Não é as causas da vida desse ser humano que a gente vai desvendar? Sei lá. Pensei isso. Não. Vamos lá, ó. Eu tenho 3 palavras juntas aí, ó. Estrutura morfológica da palavra.
de fisiologia, pátolo de doença e logia é estudo. Então, físio, o que é o físio de fisiologia? É o funcionamento do seu corpo, como que os órgãos agem, interagem entre si, né? Então, como que é o seu corpo no funcionamento. Então, aqui, ó, vocês olharem, eu estou levantando meus braços. Para mim levantar o braço, teve comando do sistema nervoso, eu tive ativação de bomba de sódio e potássio para ter contração muscular. Então, isso é fisiologia. Como que o meu corpo funciona, como que eu produzo urina, como que eu produzo saliva, como que eu faço o processo de digestão, a evacuação. Isso é fisiologia, ok? É o funcionamento do seu corpo em cada estrutura dessa, em cada sistema. A patologia, a pato, né, é doença. Então, as patologias do doente. Qual que é a patologia do paciente? Qual que é a doença dele? Então, quando eu falo de patologia, é a doença. Patologia é o estudo patológico em cima da fisiologia que ele afetou. Então, aonde que é o órgão afetado? Sistema cardiovascular. Então, é uma fisiologia, uma fisiopatologia de uma doença que envolve o coração. Entendeu? Compreendi. Comecem. É o estudo dessa doença? Não só dessa. Isso? Sempre que eu falar assim, ó, fisiopatologia do câncer, fisiopatologia da ICC, fisiopatologia da diabetes, da hipertensão, da obesidade, da depressão, da alopécia, do infarto. Entenderam isso? Sim. Então, é o estudo da doença e qual órgão que ele envolve. Eu quero que vocês comecem a pensar assim, meninos. Ver as palavras e imaginar nas estruturas morfológicas dela, porque isso facilita a sua compreensão da doença como profissional. Então, quando você escutar falar de uma fisiopatologia de um sistema tal, então, em cima daquele sistema, o que está envolvido, o que está em risco, como que é o funcionamento normal. Se eu conheço o funcionamento normal e o corpo não está fazendo isso, quais são as causas que eu espero? É assim que o profissional de saúde pensa. É assim que o paciente chega para nós. Ele não chega bonitinho, arrumadinho. O que eu estou dizendo bonitinho, arrumadinho? Eu chego assim para você lá e falo assim, olha, dona Simone, eu estou com uma dor aqui no meu estômago, na minha barriga, no meu flanco direito, bem próximo ali da válvula iliocecal, no seco. Só que eu percebi que ela só dói quando eu faço o sinal de rebote, quando eu aperto a minha barriga e solto. Então, provavelmente é o apendicite, tá bom? O paciente não chega assim para a gente já falando que tem, causa da dor, como que eu localizo a dor, como que eu identifico ela. É a gente que tem que pensar, entender a fisiologia, o órgão envolvido, o que não está funcionando bem, para a gente poder desvendar qual é a doença e tratar de forma adequada. Geralmente o lado, né? Os sintomas. Então, o profissional de saúde ele tem que ter esse timing na cabeça dele para escutar as queixas do doente e correlacionar com o que ele está pegando pela frente ali. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender aí a fisiopatologia da ICC. Né? A fisiopatologia da ICC ela tem uma visão inotrópica, cardiorrenal e neurocardiohumoral. Falando da inotrópica. O que o slide está pensando? Espera aí. Na inotrópica, ele tem na parte hipertensiva, sobrecarga de pressão, na parte valvar, que é dentro das válvulas dos vasos sanguíneos, uma sobrecarga de pressão e, por consequência, volume, que podem culminar no infarto do miocárdio, uma disfunção regional, né? Regional porque eu falo região cardíaca, com sobrecarga de volume. Então, essa é a visão inotrópica do músculo cardíaco, propriamente dito. Então, se vocês observarem ali, eu estou falando de hipertensão, doenças vasculares e o próprio infarto agudo do miocárdio. Tudo isso é correlacionado o quê? A patologias inerentes ao sistema cardiovascular, ou seja, coração.
Só que quando eu falo de doença cardiovascular, eu não posso pensar só no órgão-alvo, coração. Eu tenho que pensar em todo o sistema, em todos os vasos sanguíneos do meu corpo. Todos eles fazem parte do sistema cardiovascular. Então, ele tem o quê? Um aumento do trabalho cardíaco, um aumento do estresse da parede, né, do miocárdio, vai causar um alongamento das células, uma hipertrofia ou dilatação do músculo cardíaco. O que é essa hipertrofia? É o aumento do músculo cardíaco, mas ela não é boa, não é positiva. Músculo hipertrofiado geralmente é forte. Hipertrofia de músculo cardíaco só ocorre de duas formas, né? Ou por doença ou por esporte. Qual que é o paciente qual que é a pessoa que tem uma hipertrofia por esporte? O maratonista, o cara que faz Ironman, pessoas que fazem atividades aeróbicas, jogador de futebol. O cara que corre, ele tem hipertrofia cardíaca, mas é uma hipertrofia boa, positiva. Pegando nós, bebedores de bacon, comedores de torresmo e tomadores de cerveja, né? Ou não, assim, não, professor, eu só bebo Coca-Cola, água ou suco natural, mas não faz nada de atividade física, só come. Você bebe suco natural, mas quantos copos de suco, quantos pratos de pizza você come? Isso também pode causar hipertrofias do músculo cardíaco, né, e causando doenças aí do sistema cardiovascular. E tudo isso caracteriza pelo que aumento, tamanho e massa cardíacas, a síntese das proteínas, vasculatura inadequada, né, fibrose no músculo cardíaco, enfim. Então, quando eu falo dessa visão inotrópica da ICC, eu penso em toda a estrutura fisiológica e anatômica do músculo cardíaco. Até aqui tá dando para entender? Tá, professor, tira uma dúvida. Como que você identifica a hipertrofia de uma pessoa sadia e outra não? Vamos lá. Boa pergunta. Perguntou o Daniel, né? Que curso que você faz, Daniel? Hã? Que curso que você faz? Radiologia. Radiologia, muito bom. Bem a tua área. A pergunta que todo profissional da saúde tem que ter, Daniel, o radiologista, enfermeiro, biomédico, nutricionista, é: quem é o meu paciente? Então, essa é a pergunta que você vai ter para o resto da sua vida, combinado? Sim. E para você entender, estou explicando passo a passo aqui para ficar bem mais fácil. Como que vai ser isso, Daniel? O paciente chegou lá na sala de radiologia para fazer um raio-x de tórax, correto? Você vai posicionar a placa lá, mandar o cara com a mão tal, e fazer a radiografia de tórax. Se você tiver acesso ao prontuário do paciente ali, algumas coisas, né? Ou até conversando com quem levou o paciente, ou se for o próprio paciente, enfim, o paciente a gente nunca faz essas perguntas. Mas quando você lê o prontuário, você vê lá que o seu paciente, ele é sedentário, está tendo muita falta de ar, está tendo muito edema e tudo mais. Aí, se você vê que o aumento do coração na imagem lá da radiografia está grande, é uma hipertrofia de um coração doente. Essa hipertrofia pode ser também de um paciente que tem coração que nós chamamos de chagásico, doença de Chagas, que é causada lá pelo bicho barbeiro, né? Através do Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que nos causa essa doença. Então, eu quero que vocês entendam isso. É por quem é o seu paciente no contexto geral. Agora, vamos pensar agora num outro paciente que está chegando para você lá, Daniel. Chega o paciente e você vê que ele também tem um coração aumentado. Só que aí você vai perguntar, na hora que você vê o nome dele lá, você até se emociona, porque você é um cara que acompanha esporte, você vê lá assim, Marilson dos Santos. Quem que é o Marilson dos Santos? Conhece? Não conhece, Daniel? Maratonista. Maratonista, corre São Silvestre, ele é aqui de São Caetano, né? O Usain Bolt, chega lá e você, puta, o Usain Bolt aqui, mano, caramba, que da hora.
o coração desse cara, ele é hipertrofiado, mas ele é saudável. Então, como que eu vou ter essa distinção na anamnese, no exame físico, né? Um paciente doente, que tem um coração doente, ele tem uma hipertrofia cardíaca, só que esse coração ele está a 90, 100, 110 batimentos por minuto, e o paciente tem uma pressão baixa. Ele tem anasarca, ele tem edemas pelo corpo. Por quê? O coração ele está grande, mas não consegue bombear sangue de forma correta. Aí ele precisa fazer o quê? Bombear mais vezes para tentar compensar aquilo que ele não faz numa única vez. Essa é uma característica do coração doente. Um coração saudável, que tem uma hipertrofia muscular desse coração, você vai ver que esse paciente ele tem uma frequência cardíaca, né, em repouso de 46, 45 batimentos por minuto. E o cara tá super bem. Mas por que o coração dele precisa bater menos? Porque como é um coração saudável, forte de um atleta, uma vez só que esse coração bate, ele já tem uma força de ejeção dobrada em relação à nossa. Então ele não precisa bater várias vezes para conseguir alimentar todos os órgãos do nosso corpo, que é aquela grande circulação ou circulação sistêmica. Ficou claro isso? Ficou, mas quando eu tiro o raio-x na imagem, vai aparecer os dois corações, entre aspas, iguais, na teoria, só em virtude do diagnóstico que eu vou ter essa referência, né? Sim, é o que eu estou dizendo. Nem todo exame de imagem ele é sugestivo de uma doença. Eu tenho que fazer a pergunta, quem é o meu paciente? Se eu pegar 2 radiografias e colocar para vocês analisarem a radiografia, mas eu não der informação para vocês de quem é o paciente A e o paciente B, você não consegue falar quem que tem o coração saudável e quem tem o coração doente, entendeu? Por isso que a pergunta sempre deve ser feita, quem é o meu paciente? Qual que é a história desse cara? Entendeu? Anamnese, né? Isso. Anamnese. Só que assim, o Daniel, como ele é radiologista, ele vai ser, né, um cara que vai lá fazer as imagens e tudo mais, eles não costumam fazer essa anamnese, mas ele pode ter essas informações via prontuário. E é uma forma de você entender por que alguns pacientes vão aparecer com o coração hipertrofiado e o cara tá lá todo zoado, e outro vai aparecer também com o coração hipertrofiado, mas tá batendo um bolão. Entendeu? Entendi, professor. Todo mundo entendeu isso? Dessa questão de quem é o meu paciente? Sim. Mais alguém? Todo mundo entendeu? Então, beleza. Daniel fala por todo mundo, é o porta-voz, né? Professor. Eu? É no caso de um paciente, né? Quem tá falando? 45... Marco Antônio. O paciente sou eu mesmo. 45 anos, 4 UTI cardíaca, 4 UTI cardíaca, cateterismo, hipertenso e diabético. Eu tive que colocar a prática de esporte na minha vida para mim ter um pouco mais de sobrevivência aí, né? Esse coração, ele tem essa atrofia, ele melhora com essa prática de esportes? Não. Uma vez que o coração ele aumenta, calma, não vai se assustar. Eu falei não assim, já assim, o cara falou, fudeu, eu vou morrer, calma. Você entende? Cara. Não, mas se não foi até agora, tem mais um pouquinho ainda. Não, bichão, a gente só vai quando chega a hora, irmão. Não existe, que nem o pessoal fala, só o peru morre na véspera. Mentira, o dia dele morrer era a véspera, acabou. Vamos lá, para você entender. Uma vez que eu ganho fibra muscular, eu não perco. Eu posso ter uma diminuição dela, né? Então, pensando num coração saudável, o cara tinha uma vida de atleta, corria o caramba 4 e de repente ele aposentou. Aquela massa magra muscular continua por baixo. Invertendo agora, o paciente sou eu agora, né? Eu tenho 1,73 m e peso 112 quilos. Tô gordo, ok? Aí quando você vai fazer o diabo do IMC, se for fazer só o IMC, você vai falar que eu já estou em obesidade mórbida, basicamente. Porque eu estou muito acima do meu peso.
que eu tô com 44 anos, né? E até lá os meus 28, estourando 30 anos, eu era atleta de alto rendimento. O meu peso magro é acima da média do IMC. O meu peso magro definido é 89,5 kg. Até 90 eu estava legal, estava todo definido. Só que com o tempo você muda, né, a prática esportiva, né? Antigamente eu lutava karatê, corri, o caramba 4. Hoje em dia eu abro latinha, viro espeto de churrasqueira, né? Então eu mudei o esporte e, por consequência, ganhei outro tipo de tecido, que é o adiposo. Mas a minha massa magra por baixo continua. Óbvio que ela não vai ter a mesma resistência que tinha na época que eu treinava. Entendeu isso? Cadê o colega? Tá vivo? Entendeu, professor? Tranquilo. Ufa, não some assim não, bicho. Não, eu tô aqui. Eu te dou um susto desse, já falando que não, e você some, eu falo, fudeu, matei o cara. Beleza? Mas deu para entender? Não, tranquilo. A gente fica um pouco assustado, né? Mas ele perguntou assim, você explicou que a massa magra a gente não perde, mesmo com a mudança de hábitos, mas ele perguntou se ele, que tem um coração com essas patologias, se com a prática do exercício ele ganha a hipertrofia boa. Eu entendi que ele perguntou isso. Eu entendi ao contrário. Não, é isso aí que eu perguntei. Exatamente isso, porque... Não, você não ganha, vamos lá. Você não vai ganhar uma hipertrofia boa porque já hipertrofiou, mas você vai melhorar a resistência dessa fibra muscular. Vamos pensar no seguinte. Quer ver? Tanto o Stallone, Sylvester Stallone, quanto o Arnold Schwarzenegger, eles fizeram filmes agora recentes. O Stallone fez, acho que o Rambo... futuro. Eles tiveram que ir para academia malhar para dar uma fortalecida na musculatura. Mas se você olhar o corpo físico dele hoje, de 20 anos atrás, você vê que é um corpo forte, mas está flácido. Não tem mais a mesma robustez do corpo. É coisa inerente da idade, não tem como. Então, uma vez que você tem essa hipertrofia ruim, ela continua com você, mas você melhora a performance dela. Você vai melhorar, então você vai ter uma capacidade cardiológica, respiratória, sistema cardiorrespiratório melhor, se você está fazendo atividade física, né? Do que se não fizesse. Mas falar que ela vai trazer uma estrutura muscular nessas fibras a ponto de suprimir o dano causado, não tem como. Mas ela melhora a condição dessas fibras. É como se ela fortalecesse, entendeu? Ok, professor, obrigado. Entendeu, sim. Beleza? Na parte cardiológica ainda, na parte inotrópica, eu posso ter uma disfunção cardíaca caracterizada... Gente, eu vou pedir só para não mexer nos slides, tá? Porque tá dando ruim aqui. Fica voltando. Uma disfunção cardíaca na parte da insuficiência sistólica e diastólicas, ou seja, arritmias e estimulação neurohormonal. Quando eu falo dessa insuficiência cardíaca congestiva sistólica, o que você entende da sistólica? Hein? É uma pergunta. Sistólica é contração e diastólica é relaxamento? Isso, mas o que você entende, Jonathan, por isso? Uma insuficiência cardíaca na parte sistólica. Tá ruim na parte de contrair. Sim, mas o que acontece? Se eu tô ruim na parte de contrair, eu tô ruim na parte de...
de ejetar o sangue. Beleza? Beleza. E na diastólica, que é o relaxamento, eu tenho uma dificuldade na... Isso, no retorno venoso do sangue. Perfeito. Peguei por osmose, tá? Então aí, quem consegue ver a imagem aí, ó, vai ver uma dilatação, um coração normal e uma hipertrofia. A dilatação é quando eu tenho o músculo dilatado e as câmaras cardíacas estão aumentadas, mas não é bom. A hipertrofia, que é a imagem da direita, 100%, toda a musculatura lá aumentou, só que diminuiu a câmara cardíaca, que o buraquinho ali fica menor. O normal é ter o tamanho correto, né? A capacidade de entrada e saída de sangue dentro da sua capacidade normal. Então, uma dilatação sistólica ou uma hipertrofia diastólica podem causar problemas para o paciente muito graves. Então, o aumento da câmara cardíaca ou aumento das paredes do músculo cardíaco com diminuição da parede cardíaca também é ruim. Então, nem para mais e nem para menos. Ele tem que ser o que ele é, da forma com que ele está no seu peito hoje, criado basicamente, ok? Dúvidas? Beleza. Na visão cardiorrenal, o paciente ele pode ter uma estimulação, né, simpática com retenção de líquidos, causando uma anúria que nós falamos, né? Uma anúria e uma uremia. A anúria é baixa ou quase nada desprezada ao diurese, ou seja, fazer xixi. E a uremia, quando eu não excreto o meu xixi, eu não faço xixi, eu tenho um aumento da concentração no meu corpo dos compostos nitrogenados. O que são esses compostos nitrogenados? É aquilo que eu desprezo na diurese. O que eu desprezo lá? Amônia, ureia, né? Ácido úrico, tudo aquilo que o meu corpo não vai usar, o lixo. Só que como o meu rim está prejudicado nessa função, ele começa a acumular isso. Se isso acontece, o paciente pode até entrar em hemodiálise de emergência. A gente passa lá um catéter de Charlie e liga o paciente da máquina para tentar fazer essa filtração. Não estou dizendo que o paciente vai ser dialítico para o resto da vida. Ele pode ter entrado numa falência renal momentânea, ou seja, falência não, desculpa, uma insuficiência renal aguda, momentânea, né? Que o paciente precisa desse aporte da máquina para poder conseguir excretar aí os seus compostos nitrogenados. Tudo bem? Beleza? E no neurocárdio, ele tem o quê? Um aumento do tônus simpático, que vai causar um aumento da frequência cardíaca, estímulo da secreção de renina e o down regulation de receptores beta-adrenérgicos. Tá difícil entender isso? Ô, Flávia, você está em qual slide? Para mim é o 12. Estou lá no 8 ainda. Vou dizer que nem falava minha avó. Havia, filha, havia? Havia, para quem não sabe, é corre, moleque. Hein? O que eu falei agora, ficou complicado? Ficou complicado. Eu tenho uma alteração no meu tônus simpático, que tem alteração da frequência cardíaca, o estímulo da secreção da renina e down regulation aí da parte beta-adrenérgica. Ficou difícil entender isso? Eu ainda não entendi, professor. Não. O que eu vou falar agora, eu vou explicar toda a fisiologia desse slide para vocês,
Eu só quero que vocês escutem. Eu não vou cobrar isso na prova agora. Tudo bem? Beleza? Entenderam isso? Então vamos lá. Desliguem o seu áudio, por favor. Esse tono simpático nada mais é o seguinte. O nosso corpo, para ele estar bem, ele tem que estar em homeostase, equilíbrio. E para ele estar nessa homeostase no equilíbrio, eu tenho que estar hemodinamicamente normal, né? Só que em um determinado momento do dia, nós todos, a nossa pressão arterial começa a cair. Quando a pressão arterial começa a cair, eu tenho uma ativação do sistema nervoso simpático, que faz a liberação da renina lá no meu córtex renal, e o parasimpático corta na hipófise a liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético. É simultâneo. Quando ele faz a liberação da renina no córtex renal, a renina cai na corrente sanguínea, ela se liga à endotelina 1, que vai fazer a ativação da endotelina 2, ou seja, angiotensina 1 para angiotensina 2, através da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Então, ela converte a angiotensina 1 para angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela tem uma capacidade de fazer uma retenção de um hormônio chamado... aliás, a retenção não, desculpa. A liberação de um hormônio chamado aldosterona. Quando a aldosterona ela é liberada na nossa corrente sanguínea, ela faz a retenção de um eletrólito. Esse eletrólito é o sódio, que é o sal. Se eu retenho o sódio ele faz o quê? O sódio ele tem uma capacidade de puxar o H2O, que é a água, para próximo dele. E isso vai ser dentro das células do nosso sangue. Quando ele faz isso, que a aldosterona está lá dentro, está essa liberação, né, segurando o sódio, as células começam a se encher de água, ou seja, aumentando o plasma, o volume sanguíneo, e a minha pressão arterial começa a subir. Ela começa a subir, 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 subir. Quando ela chega num limiar que ela está perfeita, ela faz um aumento da minha filtração glomerular, que é lá nos rins, ou seja, aumenta a filtração. Como ela aumentou a filtração glomerular, esse paciente vai começar a ter um aumento na sua produção de diurese, de xixi, que vai parar lá na bexiga. Assim que a bexiga ela atinge o seu patamar, que está bom, e daqui a pouco você precisa fazer xixi, a ativação parasimpática ela é cortada, volta o estímulo simpático e eu libero o ADH. Aliás, eu corto o ADH. Assim que eu corto o ADH, que é o hormônio antidiurético, o paciente tem vontade de fazer xixi, tá? Então, o que eu falei para vocês agora? Tudo que eu expliquei para vocês agora, eu tenho certeza que essa hora da noite, 20 horas e 27 minutos, vários de vocês, no mínimo, umas 2, 3 vezes hoje já foram fazer xixi. Por que vocês fizeram xixi? Porque esse sistema, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, funcionou proporcionando a homeostase do corpo de vocês, o equilíbrio. Viram como é fácil? Tranquilo? Fácil não é, professor, mas se você respondeu uma questão aqui para mim, respondeu. da matéria de amanhã. Aí, já te ajudei. Olha que inferno, te ajudando. Viu? Ainda bem que eu não mandei as questões. Então. É a Cíntia, né? Tá falando? Isso. Cíntia, só para sua alegria, eu vou te falar uma coisa. Essa pergunta, na matéria de amanhã, eu cobro lá na prova, tá? Ó. Melhor ainda. Mas agora assim, entendi. A ideia não é assustar vocês. É mostrar para vocês que o nosso corpo, ele funciona com sinapses nervosas, com liberações de hormônios ou bloqueio de hormônios para que as coisas funcionem. Às vezes as pessoas fazem aquelas frases, né, bem com cunhos religiosos, né, que Deus é um ser perfeito, que criou o corpo de forma perfeita, em sintonia, né?
Aí, independente da fé ou não, é a minha fé, eu acredito nisso também, mas independente da fé ou não, se você analisar o funcionamento, a estrutura do corpo humano, é uma máquina perfeita. Que como um carro, como qualquer outra máquina, se você não lubrifica, se você não coloca de forma correta peças, coisas, fazer as manutenções periódicas dela lá, ela acaba dando ruim, né? O carro você não tem que a cada período de tempo trocar o óleo, trocar um pneu, trocar o óleo do câmbio, o diabo 4 do motor. O corpo é a mesma coisa. Eu tenho que fazer check-up, eu tenho que beber água, me alimentar, eu preciso dormir, eu preciso fazer algumas coisas, ter momentos de prazer, de lazer, para que o corpo funcione em perfeita simbiose, em perfeita harmonia com os princípios básicos da fisiologia da vida, né? Então é isso que vocês têm que entender. O corpo, para ele funcionar fisiologicamente perfeito, ele tem uma interação neurológica, né, e hormonal com sinapses que são constantes. Umas agonistas que dão comandos e tem as antagonistas que cortam os comandos e propiciam nesse sentido com que o corpo funcione em perfeita harmonia. Falando aqui, parece que é muita coisa, parece que é difícil, realmente é muita coisa, realmente é trabalhoso, mas não é difícil de aprender isso. Agora, para esse momento que vocês estão vivendo, né, de aprendizagem, é uma loucura, porque vocês sabem que tem que acertar as questões para passar na prova e, por consequência, fechar a nota do semestre. A minha dica para os senhores, dezembro agora, assim que chegar dezembro, a única pessoa que sai de férias é o querido professor de vocês, ou seja, eu. Vocês não saem de férias. Vocês vão fazer o quê? Vão estudar tudo aquilo que a gente viu até agora, porque é a única forma de vocês aprenderem de forma correta, sem a pressão de ter que fazer uma prova. Vocês vão revisar as coisas, vão procurar na literatura, nos livros, enfim, e vocês conseguem organizar as ideias. É assim que aprende fisiologia, anatomia e as outras disciplinas afim. Beleza? Vocês estão aí ou estão mortos? Estou aqui, professor. Que bom. A Mirna, eu vi que saiu e voltou. Ela deve ter perdido a conexão no morro. Ela deve estar mudando do Osaíra 15 para o 22. Ali, ó. É tudo. Ali é um resumo do resumo do resumo de tudo que eu falei agora para vocês. Você ia perguntar alguma coisa, Jane? Não, professor. Beleza. Aí o que está mostrando ali agora é só a continuação de tudo aquilo que nós falamos. Semiologia da ICC, revelando os sinais e sintomas da falência do músculo cardíaco. Então, assim, até agora eu expliquei a fisiologia, patologia da doença instalada. Assim que ela se instala, eu faço estudo semiológico, ou seja, agora eu vou entender quais são os sinais e os sintomas que essa doença, né, mostra para nós. Ó, meu corpo está doente, tudo bem? Então eu tenho sintomas retrógrados e sintomas anterógrados. Nada mais é do que confusão, dificuldade de concentração, cefaleia, insônia, ansiedade. Isso na parte neurológica. Na parte pulmonar, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, respiração de Cheyne-Stokes. Essa da respiração é isso aqui, ó. Nós temos padrões respiratórios, né? Então eu tenho Cheyne-Stokes, Kussmaul, tenho Biot, Cheyne-Stokes. Olhem na minha cara aí no vídeo aí, ó. Cheyne-Stokes. Kussmaul.
Biote. Que medo. Esse é o Biote. Então, são padrões respiratórios que me indicam que algo está errado, tá? É só para vocês saberem. Se vocês escutarem um médico lá, peraí que me deu tontura. É foda fazer isso. Vamos lá. Se vocês escutam um médico, fala assim, o padrão respiratório é Cheyne-Stokes, Biote, Kussmaul, olha para o paciente que você vai ver como que ele vai estar ventilando. Então, você vai conseguir fazer a correlação. Tem hora que ele respira bem rápido, dá pausa, volta de novo afundando e volta de novo subindo e assim vai. Tem hora que ele tem uma ortopneia, ele está lá e de repente para de respirar, e de repente volta com tudo ou volta bem lento. Então, são vários os padrões respiratórios que o indivíduo pode apresentar durante a vida. Durante a doença. No sistema cardíaco, cardiomegalia, taquicardíaca, pulso alternante, arritmias, baixa reserva. Essa baixa reserva é o baixo retorno, né, do fluxo sanguíneo. Na parte muscular, fadiga, astenia. Alguém sabe dizer o que é astenia? Não pesquisa, porra. Ô, Jane. Oi. Quando você está fadigada, você está o quê? Com astenia? Não. Quando você tem fadiga, você não está cansada? Isso, ofegante. Você está cansada. Quando você está cansada, você tem força? Não. Exatamente. Astenia é perca da força. Tá? Então, essa força pode ser óssea, pode ser um monte de coisa. Como ali eu represento o sistema muscular ou músculo esquelético, nós chamamos de miastenia. O mi é de sistema muscular. Tudo bem? Então, miastenia é do sistema muscular, quando ele está fraco, e astenia é o quê? É força, perca da força. Do corpo, então seria força inteira. Não, pode ser de qualquer ponto. Você querer estar representando o sistema muscular. Eu fiz de propósito, para vocês começarem a correlacionar as palavras. Astenia é fraqueza generalizada. Ah, ok. Né? Posso ter oligúria, nictúria. O que seria uma nictúria? Quem pode falar aí? A dica, olha a estrutura da palavra. Alguma coisa a ver com urina? Tem a ver com urina, mas em qual momento? Que horas que é agora, Jane? 8h37. É manhã ou é de noite? Onde você está? De noite. De noite? Beleza. Nictúria, então, é? Urinar à noite. A criança faz xixi na cama. Não necessariamente. Não? Não. Mas é uma disfunção na diurese noturna. A pessoa faz xixi sem saber ou a pessoa tem dificuldade de fazer? Desculpa, não entendi. Tá cortando. Nictúria seria... Deixa eu tentar mexer no áudio aqui que tá cortando. Espera aí, só um minuto. Não estou conseguindo mexer, mas vamos lá. A nictúria nada mais é do que uma micção noturna frequente. O paciente aumenta a quantidade de fazer xixi. Não precisa ser na cama, não. Tá bom? Se a pessoa tem o controle, mas ela precisa de mais vezes para fazer xixi. Sim. Acho que deve ser meus filhos.
Ah, não. É que o metabolismo das crianças é outra pegada, tá? Quantos anos tem o moleque? 21. Puta que pariu. Bebe muita água e a noite toda eu vejo barulho no banheiro. Tá. Jane, o que você deve perguntar para eles? Se às vezes que eles vão ao banheiro à noite fazer xixi, né, várias vezes, pelo que você me fala, se na hora que ele despreza a diurese, ele faz em grande quantidade ou pouca quantidade, ou seja, eu vou várias vezes e faço pouca quantidade. Isso é uma coisa. Agora eu vou lá 3, 4 vezes à noite fazer xixi em quantidade normal, tranquilo. Então, isso é uma das coisas que eu tenho que observar. O que significa cada uma delas, por exemplo, se despreza muito ou não? Várias vezes em pouca quantidade pode ser alguma alteração glicêmica. Diabetes. Vou perguntar, vou verificar isso. Tá bom? Não se assusta. Hoje eu só estou assustando vocês, diabo. Vamos lá. Na insuficiência cardíaca direita, eu também tenho confusão, dificuldade de concentração, cefaleia, insônia e ansiedade, porque pega o sistema nervoso da mesma forma. Eu posso ter a êxtase jugular, que é aqui, ó, ela passa aqui no pescoço, então ela fica, você vê a veia jugular firme, assim, ó, como se eu estivesse garroteando para funcionar ela, tá? Também tem a cardiomegalia, taquicardia, pulso alternante, arritmia, baixa reserva. Aí eu posso ter hepatomegalia, né, dor pulsátil, hepatomegalia, aumento do fígado. Esplenomegalia, aumento do quê? Hein? Meninos? Não sei. É aumento do baço, professor? Muito bem, Cíntia. Baço. Volta ali a nictúria. Continua também com a fadiga e astenia. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que tanto a insuficiência cardíaca direita quanto a esquerda, elas têm coisas que são semelhantes, mas elas também têm coisas que são distintas. Por quê? Dependendo do fluxo, não é o lado, dependendo do fluxo sanguíneo que o sistema faz, ele irriga algumas partes do corpo mais específicas em primeiro lugar do que a outra. Tanto a circulação esquerda quanto a direita, os sangues passam todos pelo mesmo local. É que umas passam em primeiro momento e outras em segundo momento. Por isso que eu tenho alterações distintas em órgãos diferentes. E aí, alterações semelhantes nos mesmos órgãos também. O que você ia falar, Vanessa? Foi só um Nada, momento. pro. Não, Beleza. nada. Então, pode ter derrames cavitários, edemas em membros inferiores e cianose. Alguns sinais e sintomas, né? Esses critérios de Framingham para diagnósticos de CC, o que é isso? Esse cara ele desenvolveu uma técnica para falar aquilo que pode ter tá mais condizente com a ICC do que não. O que é isso? O que for de critério maior é mais provável que seja. O que for de critério menor pode ser que não seja, mas não está descartado. Entendeu isso? Hello? Não entendi, pode repetir? Nos critérios de Framingham para diagnóstico da ICC, eu tenho critérios maiores e critérios menores. Quando eu falo dos critérios maiores, ou seja, quando eu tenho aquelas características definidoras maiores, eu tenho uma maior probabilidade do meu problema ser uma insuficiência cardíaca congestiva. Quando eu tenho a maior parte dos meus sintomas nos critérios que são menores, eu posso não só ter a insuficiência cardíaca congestiva, como eu posso ter outras doenças que não tem nada a ver com a insuficiência cardíaca. Ou seja, eu estou querendo dizer o quê?
Pacientes que têm A, B e C pode ter mais condições daquela doença. Pacientes que têm D, E, F, G, pode ser que não seja aquela doença, pode ser que seja outra coisa. Entendeu agora? Sim. Complicado. Vamos lá. Ó, vamos lá. Critérios maiores. Dispneia paroxística noturna. O paciente começa a ter uma dispneia noturna. Bem provável que seja uma ICC. Distensão das veias do pescoço. Bem provável que seja ICC. Estertoração na ausculta pulmonar. Não é ronco, é o pulmão, tá? Bem provável que seja uma ICC. É provável, não quer dizer que seja. Uma cardiomegalia. Pode ser. Um edema pulmonar agudo. Pode ser. A ausculta do coração em galope, na B3. Tum, tá? Tum, tá? Faz um galope depois que faz o tá, né? Critérios menores. Edema de membros. Pode ser ICC, pode ser doença renal, pode ser... Pensando em mulher, questão hormônio, mulher quando chega próximo da menstruação fica parecendo um baiacu, né? Incha, não é isso? Ou não? Vocês sabem o que é um baiacu, né? Que é um peixe. Quem é que vai falar que parece? Parece alguém vai falar que é. Mas mulher vive falando. E já vou ensinar um negócio para vocês. Eu tenho 7 irmãs. O macete em vez de falar que tá gordinha, fala assim, não, eu tô retendo líquido por causa da menstruação. Beleza? Minha irmã que me ensinou essa. Como eu não menstruo, não tem jeito. Eu tô gordo mesmo, comedor de torresmo. Né? Tosse noturna. Pode ser que seja ICC, pode ser que seja outra coisa. Dispneia de esforço. Pode ser sedentarismo, pode ser Covid, pensando agora. Pode ser outras síndromes respiratórias, né? Hepatomegalia. Pode ser ICC? Pode, mas pode ser uma hepatite, pode ser uma cirrose hepática por cachaça, pode ser uma cirrose hepática por medicamentos, tá? Derrame pleural. Pode ser ICC? Pode. Já que o coração manda o sangue, mas não retorna, encharca o pulmão. Mas pode ser também uma infecção bacteriana, uma infecção viral, pode ser um trauma, a pessoa caiu, bateu lá as costas e nem sabe, aliás, não lembra que bateu, porque na hora não sentiu nada, mas pode ser por trauma. Então, deu para entender isso? Então, eu tenho alguns critérios que, quando me aparecem no paciente, eu já tenho uma pré-sugestão que possa ser uma ICC. O que eu estou querendo dizer para vocês? A ICC é difícil da gente diagnosticar ela. Às vezes está tratando um paciente da ICC e você vai ver a outra coisa ou vice-versa. Você trata uma coisa quando você vai ver a ICC. Só que quando eu tenho esses critérios menores que aparecem nos sintomas do paciente, eu já começo a pensar em outras causas patológicas em primeiro lugar, em vez de pensar diretamente na ICC. Beleza? Beleza. Tá acabando, só falta 30 slides. A gente vai falar agora da farmacologia. Então, a gente usa, né? Nós usamos na farmacologia vários tipos de fármacos que podem ajudar o paciente. Então, tem inotrópicos, vasodilatadores, diuréticos, bloqueadores, eu tenho N situações. Então, dependendo do grau do problema, do sintoma que eu tenho, pode entrar uma medicação diferenciada. Isso é importante vocês saberem, não só para a ICC, como qualquer outra doença. Todo paciente hipertenso vai tomar captopril? Não! Todo paciente que está com uma infecção vai tomar bezetacil, vai tomar amoxicilina? Não! Eu tenho que saber qual tipo de fármaco melhor responde àquele tipo de patologia, tá? E aquele doente específico. É aquela pergunta de sempre: quem é o meu paciente?
Agentes inotrópicos, tá? Geralmente nós chamamos de digitálicos, que são glicosídeos esteroides cardioativos, extraídos de plantas como a digitalis lanata. Então ele inibe sódio, inibe potássio, ATPase, cálcio, enfim. Uma medicação dessa, farmacologicamente falando, o nome é a digoxina. Digoxina é um agente, uma medicação digitálica. Eu tô ligado, eu sei que vocês estão tudo em parafuso. Essa aula eu sei que é punk mesmo. Não digitálicos, tá? São os antagonistas beta-bloqueadores 1. Exemplo, dopamina, dobutamina, inibidores da fosfodiesterase, que é a miurinona, né? Então, dependendo do problema, eu trato ele com farmacologia diferente. Não precisa se preocupar, não vou cobrar isso dos senhores. Eu só quero que vocês entendam que nem todo paciente com a mesma doença vai receber o mesmo tipo de medicamento. Vai depender muito do contexto sintomatológico do doente para eu saber qual tipo de fármaco que eu dou para ele. Ficou claro isso? Ok, professor? Sim. Por que vocês têm que saber disso? Porque às vezes você passa no médico, aí o médico fala lá... que nem a colega falou aí hoje, né? Que teve uma conhecida dela que teve lá o aborto, a questão, enfim, e teve uma alopecia. A alopecia nada mais é do que a calvície, né? A minha é genética, tá? A minha não é por doença, não. Então, o que acontece? Aí a mulher ela teve alopecia, teve queda de cabelo e tal, mas passou no médico, ele passou uma reposição hormonal, passou um shampoo tal, para tomar uma medicação X. Aí essa pessoa pega e conhece uma outra pessoa, uma vizinha dela lá, que teve uma alopecia também. Toma esse remédio aqui, nem vai no médico. Ih, para, besteira. Eu tomei essas medicações aqui e melhorou. Toma essa medicação, passa esse shampoo que vai dar certo. Não vai dar, gente. Medicamento, ele é individualizado, tá? Com base nos seus sintomas e na causa daqueles sintomas. Às vezes eu tenho o mesmo sintoma para doenças diferentes. Então, o que eu quero que vocês entendam, não saiam dando a receita que foi para vocês para outras pessoas, que em vez de ajudar, vocês podem prejudicar essa pessoa, tá? Então, todo cuidado, ele sempre é e deverá ser individualizado. Nós falamos muito isso na assistência médica e de enfermagem, farmacêutica, enfim, própria radiologia. Eu devo individualizar a minha assistência. Cada paciente que entrar, ele será único. O colega aí da radiologia, se ele fizer 10 radiografias no dia de uma fratura de fêmur, são 10 pacientes diferentes, são 10 fraturas no mesmo membro, mas que vão trazer uma semiologia diferente. Tá? O paciente João vai reagir diferente do paciente José e assim sucessivamente, ok? Agentes diuréticos, né? Os agentes diuréticos, eu posso ter os tiazídicos, como a hidroclorotiazida, posso ter os de alça, né, como o furosemida. O furosemida, ele tem uma função de trabalhar na alça de Henle, fazendo a troca do sódio, do potássio, do cloro, né, com uma mais facilidade. Então, são os diuréticos que nós chamamos de alça. A espironolactona é antagonista da aldosterona, né? Lembra que eu falei sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, ela bloqueia a aldosterona, melhorando a excreção do sódio e a retenção do potássio. Então, cada medicação funciona em formas e campos diferentes. Aqui eu estou falando de 3 tipos de diuréticos. Um tiazídico, né, que faz uma reabsorção de sódio. Um de alça,
que permite a troca do sódio, potássio, cloro. E eu tenho uma outra que é a espironolactona, que é uns poupadores de potássio, e como ele bloqueia a aldosterona, ela faz uma excreção do sódio. Se eu faço uma excreção do sódio, eu, por consequência, poupo potássio. É muito louco o negócio, não é? É muito louco mesmo, da hora. Mas estão conseguindo, talvez não compreender na sua essência, mas entender essas particularidades, né? Quando o senhor entra na parte de medicamento, para mim já fica melhor, né? Então. Não entendi, Marco. Quando o senhor entra na parte de medicamento, que o senhor citou a furosemida, que vai na alça de Henle, né? Glucotiazida, spironolactona, que é meu ramo, né? Então, para mim, fica melhor. Você trabalha no quê? Eu sou manipulador de medicamentos. Ah, legal. Eu ia te zoar, mano. Pode zoar, não tem problema não. Ai, caramba. Não, eu tô brincando. Uma vez como eu dou aula pro pessoal da farmácia também. Tem alguém da farmácia aí na turma? Do curso de farmácia? Eu acho que eu e a Camila aí, não sei não. Não sei, vamos ver. Eu tava com uma turma de manhã, cara. Mó barata aquela turma. Aí o moleque, ele falou que foi parar na farmácia, sabe nem por que ele escolheu esse curso. Tipo, professor, prestei o vestibular e entrei aí, mano. E o moleque, mó porra louca. Aí eu dando a aula e tal, ele, professor, mas o que eu faço como farmacêutico, mano? Só vendo remédio? E o pessoal, e a maioria que trabalha, com alguns já trabalham como balconistas de farmácia tal, não sei o quê, os caras ficam indignados, né? Porque não é... O farmacêutico, ele não é balconista, ele faz, às vezes, a função na farmácia, de atender o paciente ali, mas ele tem uma função muito mais complexa, né, meu? Aí eu peguei e zoei, falei assim, mano, o farmacêutico tem um ramo muito grande, pode trabalhar no comércio, na indústria, na farmácia, pode trabalhar na biqueira, manipulando bagulho. Sério, mano, dá mal dinheiro isso aí, vou estudar mesmo agora. Moleque muito louco, mano, mas já se formou já. Inclusive, o senhor está falando disso aí, só para atrapalhar a do senhor, mas já faz uns 5, 6 meses, a Polícia Civil, Polícia Federal e o Exército proibiram vários produtos, como paracetamol, dipirona, cafeína, alguns sólidos, assim, armário segregado, porque o pessoal, como eles estouravam muito a biqueira, e eles pegavam esses produtos dentro da biqueira, então eles estão agora fechando o ciclo, né? Então colocaram esses produtos como federal, e civil e exército. As normas. Sim, sim. Exatamente por causa dessas situações que o cara pode acabar trabalhando. Tem acho que não sei se é você, não, Márcio, que está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta, Márcio? Márcio? Não, professor, foi um erro aqui. Por favor, volta ao slide anterior. Só um minutinho, Simone. O Márcio, quer fazer alguma pergunta, não? Não, professor, já decifrei aqui. Já. Beleza. Quem que pediu para voltar um slide? Eu, professor Simone. Tirou foto? Voltei já. Nada, não tá aparecendo para mim. Tô tendo que sair toda hora, tá, Augusto? É horrível. Mas, não Simone, não sai. Escuta a apresentação e depois você vê na aula gravada. É bom a gente já ir vendo, né? Você já vai explicando, a gente já vai assimilando, Bom, né? Você vai ter que sair e voltar, que eu não consigo de outra forma. Infelizmente, não... Ô, professor. Quem tá falando? É Biane. Professor, eu fui tentar ver sua aula lá no AVA, e aí tem um link de YouTube, né? Aí eu coloquei no link e dá que é privado. Mas é só essa aula ou de todas? Eu vi acho que umas 2 aulas e deu na mesma coisa. Alguém não tá conseguindo assistir as aulas? Eu também não consigo. Tá dando também como privado. Eu vou ver o que consigo fazer, se eu consigo
O problema é que, assim, a mesma forma como eu coloquei os vídeos para vocês na plataforma de vocês, eu coloquei, e algumas turmas já referiram, não foi só vocês não, outras turmas. Só que é a forma que todo mundo coloca, e algumas pessoas do mesmo link, algumas conseguiram e outras não. Preciso ver. Vou ver se eu talvez tire e coloque de novo, tá bom? Vamos lá. E os slides da aula passada também não estava disponível. Eu não vi hoje, mas não estava disponível também. Eu olho lá, mas eu já postei também. Gente, a plataforma, não sei o que está acontecendo, ela está bem estável. O que está acontecendo agora, por exemplo, também, de vocês mexerem no slide que eu estou dando a aula, nunca aconteceu. Porque só quem pode mexer no slide sou eu, que sou o organizador da sala de aula. Mas está numa situação que vocês conseguem mexer e alterar o slide que eu estou dando a aula. Então, isso é que assim, muitas dessas detalhezinhos eu não consigo mexer. Eu vou tentar ver de redisponibilizar os vídeos novamente na plataforma, tá? Talvez eu nem tire o vídeo que está atual lá na plataforma, mas eu vou tentar colocar os novos, os links novamente, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Vamos lá. Agora eu estou falando de agentes vasodilatadores, inibidores de ECA. O que é a ECA mesmo? Isso, enzima conversora de angiotensina, né? Enzima conversora de angiotensina. Se eu estou inibindo a conversão da angiotensina, eu não chego na aldosterona. Se eu não chego na aldosterona, eu tenho a melhora da minha pressão arterial em algumas questões aí. Um dos remédios que fazem a inibição da ECA é o captopril e o enalapril. Uma observação principal aí para o captopril, tá? Enalapril também, mas o captopril é o que mais acontece isso. Um efeito colateral de qualquer inibidor da ECA é a tosse. E ele não é indicado, o captopril não é indicado para pacientes, não estou dizendo que não vai dar, pode ser dado em situações de emergência e alguns pacientes se adaptam muito bem a ele, mas o captopril não é indicado para pacientes de etnia negra, tá? Por quê? Não se sabe o porquê essa etnia, né? Eles têm uma maior concentração de angiotensinogênicos do que as outras etnias. Então, como ele trabalha diretamente em cima dessas conversões de angiotensina, um dos efeitos colaterais é a tosse. O que é essa tosse que o paciente começa a sentir? É que começa a ter acúmulo de muito vapor de água na parte pulmonar para tentar eliminar, porque é ali que ele vai estar agindo. Tudo bem? Ok, professor. Eu ia só falar para você. Não, que eu ia falar que ela age no pulmão mesmo, o senhor já comentou agora. É só isso que eu ia dizer. Sim. Eu já expliquei para vocês que o sistema renina-angiotensina-aldosterona, angiotensina 1, né, que faz a conversão da ECA lá no pulmão, que transforma em angiotensina 2, que faz a conversão da aldosterona. Tá acabando aqui, tá? Os nitratos, ação vasodilatadora, um exemplo dele é a nifedipina, tá? Os nitratos são antagonistas dos canais de cálcio. Como ele tem uma ação vasodilatadora, ele reduz o acúmulo de sangue na circulação central e alivia a dispneia. Tá? Por que ele alivia a dispneia? Porque como ele reduz o acúmulo de sangue na circulação central, eu diminuo o acúmulo de sangue na região pulmonar. Entenderam também agora? Consegue tentar imaginar? Pô, por que a minha irmã
é hipertensa e toma esse remédio, e a minha outra irmã, que também é hipertensa, toma esse outro remédio. Porque a sintomatologia de uma não é igual à da outra. Então tem que fazer um estudo sempre bioquímico do paciente para saber qual que é a medicação, o fármaco correto, né, o sal da droga correta e a dose correta para aquele tipo de paciente. Então eu quero que vocês guardem para a vida dos senhores. De tudo que eu falei, vocês esquecerem, mas lembrar do que eu vou falar agora, eu já me dou por feliz e como professor realizado. Todo cuidado é individualizado. Individualizem a assistência dos senhores. Individualizem o contato que os senhores terão com os seus pacientes. Ok? Se você individualizar a assistência, você está minimizando o risco, você está gerenciando riscos no trabalho, na assistência àquele doente. Beleza? Sim. Um outro vasodilatador é a hidralazina, né? Ela faz uma vasodilatação arteriolar, porém não é venosa, né? Que pode resultar em congestão central. Então tem que tomar muito cuidado com a hidralazina quando se faz essa medicação nos pacientes. Então tem que ser avaliado muito bem o risco-benefício para poder trabalhar com a hidralazina. Os beta-bloqueadores, quando a gente fala em beta-bloqueadores, né, nós estamos trabalhando geralmente com os beta-bloqueadores de canais de cálcio. Então, o metoprolol, propanolol, carvedilol, tá? Eles trabalham bastante aí com essa questão do bloqueador de cálcio. Vocês vão ouvir falar na vida profissionais de vocês de beta-adrenérgicos, GABAérgicos, GABApinérgicos e assim vai. Isso nada mais são que partes do nosso corpo, né, que são canais celulares que fazem as ligações iônicas, né, das medicações, propiciando ou que ele entre ou que ele saia da célula e passe assim o seu funcionamento. Então, os fármacos, eles nada mais são do que ou agonistas ou antagonistas. Ou ele é um bloqueador de um canal, ou ele abre um canal para que ele ou outra eletrólito, medicamento, sei lá, seja lá o que for, entre na célula, ou ele está tirando algo da célula. Então, as funções dos fármacos são bloquear ou liberar esses canais, né, para que os eletrólitos, as coisas possam entrar em harmonia. O losartana é o antagonista de angiotensina 2, a última fase lá, antes da fazer a liberação da ativação da aldosterona. É a medicação que eu tomo, que é a losartana potássica, 50 miligramas. É a minha também, professor. Você toma esse aí? Losartana 50, com furosemida 25, ou hidrocortisona 25 e mais alguns aí. Perfeito. Tá vendo? Tem um problema de pressão, né? Mas diferente do meu. Então, o Marco lá toma as medicações condizentes com a sintomatologia dele e o Flávio toma com referência à sintomatologia minha, ou seja, individualização da assistência prestada ao doente. Essa aula é puxada, mas eu acho ela legal, eu gosto dela. Emergências da ICC. Edema agudo de pulmão, choque cardiogênico. Opa, foi mais. Tá? O edema agudo, choque cardiogênico e arritmia. O edema agudo, ele é caracterizado pelo seguinte sintoma. Só um detalhe. Vocês sabem a diferença de sinal e sintoma, gente? Não. Não? Vamos lá. Sinal que vê sintoma é o que o... Sinal que vê sintoma é o que o paciente refere? Isso.
Vamos lá. Para quem não conseguiu pegar, vamos explicar um pouquinho melhor, mas é isso aí mesmo. Sinal. Você não precisa me falar, eu consigo ver. Como? Eu vejo a sua temperatura, eu coloco a mão no seu pulso e vejo quantos batimentos por minuto, eu vejo quantos movimentos respiratórios você faz, eu pego o esfigmomanômetro, que é o aparelho de PA, coloco no seu braço e vejo, né, afiro a sua pressão arterial. Então, isso são sinais. Sinais que um profissional, né, com instrumentos, com técnicas, né, com semiotécnicas, ele consegue pegar esse dado. Você não precisa passar esse dado para ele, eu consigo ir lá e pegar. O sintoma é o paciente que passa para o profissional. Estou com dor de cabeça, estou fazendo muito xixi, arde ao fazer xixi, estou com diarreia, meu dente dói, não estou enxergando direito, minha vista está embaçada. Então, são coisas que, se você não me falar, eu não consigo pegar. Porém, alguns sinais alterados me remetem, né, a sintomas que o paciente, embora ele não consiga me falar, mas me sugere que ele pode estar tendo. Ficou claro isso? Ficou sim. Me dá um exemplo então, Jane. Se a pessoa está com febre, é uma coisa que eu consigo medir, né? É um sinal. Mas se a pessoa está com uma dor interna, só ela vai contar, só ela vai poder descrever aonde está doendo. Beleza, Seria mas isso? aí você ficou mais sintoma, beleza. Mas o que eu disse? Que dependendo do sinal, eu pressuponho qual é o sintoma, ou seja, qual é o problema que o paciente está tendo ou possa vir a ter. Você consegue me definir alguma coisa nesse sentido? Pelo sinal, a pessoa está, sei lá, mancando, pode ser. Não, deixa eu ver. Algum sinal, por exemplo, de pele, se a pessoa está com manchas vermelhas, eu posso, para aquele sinal, definir que ela pode estar com catapora ou com sarampo. Aí já é sintoma, porque eu não preciso falar, porque o meu corpo já está te falando, já é sintoma. Vamos voltar lá no sinal. Você não me falou de febre? Sim. Se você me falou que você está se o paciente está apresentando febre, o sintoma que ele não precisa me falar, mas eu já calculo que seja um foco séptico, alguma infecção. Entendeu? Jane? Ah, sim, entendi. Entendi. É que demora aqui para conseguir. Entendi. Um outro exemplo. O paciente está com uma frequência cardíaca alta, acima de 90 batimentos por minuto, 110, 112, e está com uma pressão arterial baixa. Se isso está acontecendo, aonde que está o problema? Coração. O coração está tentando bombear, mas não consegue dar volume. Se ele não consegue dar volume, provavelmente eu tenho alguma insuficiência cardíaca. Pode ser congestiva, pode ser um infarto, pode ser N situações cardiológicas. Então, eu, através de sinais, ou seja, eu verifiquei que o ritmo cardíaco dele está acelerado, que é um dos sinais vitais, que é a frequência cardíaca. Aí eu vou fazer a ferição da pressão arterial desse paciente para ver o quanto que está de pressão arterial, e eu vejo que ela está baixa e que é incompatível com essa coisa. Ou seja, quando eu tenho uma frequência cardíaca alta, a tendência é que a minha pressão arterial também suba. Se eu tenho frequência cardíaca alta e a pressão arterial baixa, algo está errado na bomba cardíaca. Então, eu já começo a imaginar prováveis problemas que possam estar acontecendo no coração. Então, os sinais, eles me remetem a sintomas que muitas vezes o paciente não me está falando, mas eu consigo captar esse dado, né? E através disso, eu tentar fechar o meu diagnóstico. Porque nem sempre o paciente consegue te remeter um sintoma. Se eu pego um paciente que tem uma doença mental, sei lá, né? Tem uma paralisia cerebral, alguma coisa incapacitante na comunicação dele conosco, mas através dos sinais que ele tem e o que os sinais estão me mostrando, eu consigo imaginar os sintomas e, através dos sintomas, qual que é o problema. Então é assim que a gente pensa, tá bom? Entendi.
Todo mundo entendeu? Conseguiu captar essa... Sim. Beleza. Outra emergência que pode dar no ICC... desculpa. O edema agudo de pulmão, continuando nele, né? O paciente ele chega com uma frequência cardíaca alterada, frequência respiratória alterada, só que ele está totalmente confuso, dispneico, cianótico, mesmo respirando muito. E quando você vai olhar as extremidades desse doente, ela está com baixo retorno venoso, né? Isso é característico de um edema agudo de pulmão. O que eu não posso fazer com esse paciente? Deitar ele em decúbito zero. Eu tenho que colocar ele numa maca, né, num leito de hospital, deixar em decúbito elevado de 35 a 45 graus, ofertar oxigênio para ele, aí já pensando em condutas farmacológicas e tudo mais, punção, né, puncionar, pegar uma veia, né, um acesso venoso, entrar com 4 ampolas de Lasix em bolos, sem diluir de uma vez só, passar uma sonda vesical de demora, para quem não sabe, é uma extensão de borracha, tipo uma mangueirinha, que fica preso numa bolsa, que eu coloco lá no canal da uretra, né? Se for no pênis do homem, lá na cabeça do pênis, pega a uretra, vou até lá, ou na vagina, na uretra da mulher, até essa sonda chegar na bexiga para retirar a diurese. Porque como eu dei 4 ampolas de Lasix para ela de diurético, a produção de diurese dela vai aumentar muito, só que eu preciso tirar. Porque o que está matando esse paciente é excesso de líquido. E o que eu não quero para esse paciente é líquido. Então, viram que através de uma observação de sinais, eu já tenho uma presunção de sintomas que dão a presunção de qual é a patologia associada. É assim que o profissional tem que pensar. Meninos, está sendo tranquilo a forma como eu estou conduzindo a aula? Vocês estão muito quietos. Muito bem explicado, professor. É que está todo mundo ficando com sono, tenho quase certeza. Ô, Mirna, meu Deus do céu. Olha, eu já estou na sala, já sentei numa cadeira dura. Eu estou gostando da explicação. A pena que eu consigo acompanhar o slide. Eu também. Não, eu fico quieto porque eu estou gostando da explicação, então. Não, beleza. É que vocês ficam num silêncio assim, eu falei, porra, tá uma bosta. 100%, professor. Oi? 100%, o senhor é monstro. Beleza, imagina, tamo junto. Vamos lá. O choque cardiogênico é quando esse coração, já numa agudização da ICC, ele não consegue distribuir o sangue para a geral. Nem vai, nem vem, fica uma porcaria. Horário de pico, você sai atrasado de casa e pegou o horário de trânsito, você não consegue nem ir nem voltar mais para casa porque você já está no meio do trânsito. Então, é o choque cardiogênico. E as arritmias que através da incapacidade que ele tem de bombear, né, o sangue para todos os órgãos e sistemas, pode começar a ter falhas de alguns órgãos. Fígado, baço, rim, pulmão. Se eles começam a falhar, eu tenho distúrbios eletrolíticos que podem me causar arritmias. Eu posso ter distúrbio de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio. O magnésio, se eu tiver o distúrbio do magnésio, uma queda do magnésio, mulher tem muito disso, ela pode entrar numa emergência cardiológica, que é só um complemento da aula, tá? Não precisa guardar isso para vocês, não. Chamada torsade de Pointes. É assim que se escreve, mas a forma com que se fala é torsade de Poix, né, em francês, que eu tenho uma torção dos batimentos cardíacos que pode, né, levar o paciente à morte se não identificado rápido pelo profissional e reposto o magnésio. E muitas vezes esse magnésio não está sendo suficiente no corpo do paciente, porque devido a essa incapacidade dele levar os nutrientes, faltou em algum lugar e deu chute no coração. Então, são times que você, profissional, tem que ficar atento ali junto ao seu doente. Aí, só para mostrar, né, quem consegue estar vendo, a fisiopatologia do edema agudo de pulmão. O sangue chega, né, lá nos alvéolos pulmonares, só que como ele não consegue sair de dentro dos alvéolos, ele começa a encharcar.
O resultado disso, galera, é uma morte, né, do paciente afogado em seu próprio sangue, tá? E tanto que quando o paciente ele agrava nessa questão do edema agudo de pulmão, o médico vai fazer uma intubação, que é colocar um cano na traqueia do paciente para que ele possa respirar melhor. E quando ele está já numa fase bem avançada desse edema agudo, que às vezes vocês vão falar assim, o paciente está com EAP é edema agudo de pulmão. Vocês vão ver que vão ouvir dizer que a boca do paciente, né, ou antes mesmo desse tubo, começou a sair uma espuma de coloração rosa, um rosa meio claro, sabe? Como está na cor do slide aí, um rosa bonitinho, né? Não é aquele rosa tão forte nem tão fraco. Ela sai essa espuma rosa, que nada mais é... O que é a espuma? É o sangue saindo do pulmão, né? Já pela boca, tipo como se fosse vomitando. Só que como tem o ar tentando sair dele também para poder me desafogar, ele vai formando espuma nesse sangue. Então ele sai com uma característica de uma espuma rosa pela boca do paciente. Já é um caso bem complicado, tá? Se não tiver expertise de medicar rapidamente esse paciente, é óbito na certa. E pensa só, você morrer afogado no seu próprio sangue. Deve ser dantesco aí o negócio. Graças a Deus, até hoje, todos os pacientes que eu atendi com edema agudo de pulmão, consegui reverter o quadro do paciente, graças a Deus. Mas tem situações que, por mais que você faça o certo, às vezes não dá e o paciente evolui a óbito, infelizmente. Último slide aí, falando da semiologia, né, terapêutica do edema agudo de pulmão. Então, eu faço uma suplementação de oxigênio, nitroglicerina sublingual, que são os nitratos, o furosemida 20 a 80 mg intravenosa. Se houver pressão maior que 90 a 100 mg, né, diastólica, de milímetros de mercúrio para esse paciente. E quando eu falo de 20 a 80 mg, eu estou falando de ampolas. Cada ampola tem 10 mg oh, meu Deus! Do Lasix, do furosemida. Avaliar a pressão arterial desse paciente sempre, né, com oximetria colocar oximetria de pulso e gasometria arterial, que é coletar o sangue da artéria do paciente para ver como que está a oxigenação celular. Se o paciente entrar em acidose, né, ventilatória, faço a intubação do paciente e faço uma ventilação mecânica para melhorar. E a remoção da causa, eletrocardiograma, raio-x, enzimas e ecocardiograma para fechar o diagnóstico e tratar agora da clínica do paciente, aquilo que tiver aqui melhorando do paciente. Beleza, meninos? Beleza. Professor, só uma curiosidade, coisa rápida. Também tem a ver com o que o senhor não sei se tem a ver com o que o senhor está dizendo, mas assim, quando ela vai fazer uma bariátrica agora dia 1º, mas ela tem problema de apneia do sono, né? Quem vai fazer? Assim, a bariátrica, né? E assim, não, porque o médico pediu, no decorrer dos exames, apareceu esse problema, não que apareceu, é uma coisa paralela que ela já tinha, né? Mas assim, não, eu queria perguntar, no caso da apneia, ela teve que alugar um aparelho agora para dormir, né? Com esse aparelho aí, que custou uma bica também. Mas assim, eu queria perguntar a respeito disso, no caso de essa parada que dá na apneia, ela pode ter um infarto ou no caso, falta de sangue no cérebro, que vai faltar o oxigênio, ou assim, eu queria saber se é o coração ou o cérebro. Vamos lá. A apneia, ela vai causar, né, uma parada respiratória. Ela não faz uma parada cardíaca, ela faz uma parada respiratória. Na verdade, ela faz uma parada ventilatória. Para vocês entenderem, a gente vai falar mais disso na próxima, depois da B1 aí. O que é? Eu tenho uma diferença grande entre ventilar e respirar. Não vou entrar nesse mérito agora para a gente não avançar na aula do próximo pós-B1. Deixa eu desativar o todo mundo. Então, o que acontece?
quando o paciente ele tem essa parada respiratória, né, que como eu falei, é uma parada ventilatória, que é isso aqui, ele tem a parada de fazer isso, olha, olhando meu tórax, ó. Isso é ventilar, é o ar entrar e sair. Então, quando ele tem essa parada ventilatória, por consequência, ele entra em parada respiratória. Parando a parte respiratória, vai começar a diminuir a quantidade de oxigênio celular nas hemácias, tá? Cada molécula de sangue que é chamada hemácia, ela tem uma partícula dela, uma parte dela, chamada eritrócitos. E esses eritrócitos são os responsáveis por levar o oxigênio intracelular, ou seja, dentro do sangue, dentro da hemácia. Cada eritrócito desse, cada um eritrócito desse, carrega 4 moléculas de oxigênio, 4 moléculas de O2. Só que, vamos lá, você teve essa apneia do sono, diminuiu o seu oxigênio que está entrando, né? Então, e o seu coração continua batendo. Se ele continua batendo, ele vai gastando a reserva. Então, eu tinha 4 moléculas de oxigênio em cada célula, daqui a pouco vai diminuir para 3, para 2, e vai chegar uma hora que pode zerar. Se zerar, aí eu começo a ter morte neurológica. Tendo morte neurológica, eu já evoluo para a parada cardiorrespiratória. Então, eu comecei com a parada respiratória, que pode me causar uma lesão neurológica, que por consequência pode me causar uma parada cardíaca. Havendo isso, é ruim, dá game over, tá? Mas no paciente, né, que quem está dizendo, a pessoa vai fazer uma bariátrica, ela, óbvio, né, tá um pouquinho acima do peso aí. Então, a apneia do sono desse paciente em específico, dessa pessoa, está muito mais associado a um fator da massa corporal dela, porque assim, quando eu aumento para fora, eu também posso aumentar para dentro. Se eu aumento para dentro, eu posso fechar a minha luz. Quando eu falo luz, isso aqui é uma luz, ó. Tá vendo meu dedo? Esse buraco aqui dentro é luz. A luz do vaso, a luz da traqueia, a luz da boca. Se tem essa diminuição, porque eu tô muito gordo aqui, ó, eu vou ter apneia do sono. Eu já tive apneia do sono. Eu já tive mais gordo do que eu tô hoje. Já pesei 138 quilos. Eu dormia e acordava que nem um pá. Fazendo isso porque eu não conseguia respirar. Graças a Deus o ar voltava. Eu tive que emagrecer muito para poder ter uma melhora. Então, quando o médico pede o aluguel dessa máquina, é para quê? Para que nesse decorrer, até que se resolva esse problema do aumento de peso do paciente, ele tenha um aporte de oxigênio, né? Que mesmo que ele venha a ter a apneia do sono, ele consiga dar o aporte celular de oxigênio para que eu não evolua para alguma coisa mais grave. Então, é por isso que é pedido isso aí. É uma prevenção para que eu não tenha morte celular por falta de oxigênio. Beleza? Não, tranquilo, muito obrigado. Sensacional, velho. Para me conversar com ela já tá. Meu Deus, muito bom, muito obrigado. Oi? Conversar com ela também, porque às vezes o médico esclareceu bastante, mas para mim, como estudante, para aprender e conversar com ela, para mim é excelente, né? O aprendizado do senhor passou agora. Não, beleza. Tamo junto. Meninos, então vamos lá. Uma boa noite aí aos senhores, né? Semana que vem nós vamos estar fazendo uma revisão da parte neurológica, cardiovascular, né? E com vistas a B1, que é a prova 1. Só para vocês saberem, a prova, né? Quem não fez prova nesse sistema ainda, ela vai ficar 24 horas no ar. Então, na quinta-feira, eu vou disponibilizar a prova lá a partir de um horário específico. E assim que eu liberar a prova a partir daquele horário, vocês vão ter 24 horas para fazer a prova. Então, o que não pode faltar na hora que vocês estiverem fazendo essa prova é o nome completo, o curso e o semestre. Nome completo é nome completo.
não pode colocar assim, Maria A. da Silva, porque eu posso ter a Maria A. da Silva também. Eu posso ter a Maria Antônia e a Maria Amélia da Silva. Qual Maria que eu vou saber que é para lançar a nota? Lascou. Então, escreve o seu nome completo. Professor, mas o nome é feio, é exótico. Escreve o seu nome completo. Só vai aparecer para mim. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Colocou o seu nome completo, coloca o curso que você faz. É enfermagem? É enfermagem. Qual semestre, criatura? Primeiro, segundo, terceiro. É radiologia? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É farmácia? A mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Eu tenho alunos que tomam pau, né? Porque, olha o nome que ele colocou na prova, enfermagem. E eu peguei uma turma, né, nesse caso específico, que na hora que chegavam as provas para mim, eu tinha 80 alunos na minha lista de chamada, e desses 80 alunos, já tinha desistido uns 30, só que não tinha cancelado a matrícula ainda na instituição. Então, fica aparecendo na chamada. Então, assim, como veio o nome lá, enfermagem, eu não sei dizer se esse enfermagem é alguém que desistiu, depois que fez a prova, é alguém que continua na faculdade e tomou ferro e nem sabe por que fez recuperação, porque é um cabeçudo, né? Porque eu não consigo saber se essa pessoa é quem está na lista lá e não está aparecendo. Então, o combinado é nome completo, curso que você está fazendo, que é radiologia, nutrição, farmácia, o diabo que for que você está fazendo, e o semestre. Porque na hora que eu pego, eu consigo planilhar, divido lá por turmas e lanço a nota. Fazendo isso, se a prova é quinta-feira, estourando domingo à noite, a nota já está no portal para vocês ou comemorar e fazer um churrasco, ou chorar bastante e estudar para B2. Tudo bem? Bateu medo da prova, é isso? Então, meninos, beleza? Beijo no coração de todos. Obrigada. Eu vou dar uma olhada nessa questão dos vídeos, vou tentar ou ver se eu ativo eles, que eu não sei como que eu farei isso, ou ver que dá dentro desse diabo desse vídeo. Gabi, você pode me dar um pedaço? Simone? Professor? Desculpa, estava falando com a minha filha aqui. Normal? Percebi. Né? Então, eu vou tentar disponibilizar novamente os vídeos aí. Acho que foi a Biane que falou, né? Eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu não vou fazer isso agora, Biane. Eu não consigo nesse horário fazer isso. Ah, tá, professor. No final de semana eu consigo tá vendo essa questão, tá bom? Tá, e se não me engano, o da matéria de sexta também. Também? Tá, também. Os slides das aulas tem como estar encaminhando para os representantes? Os representantes precisam entrar em contato comigo, porque, é muita gente, eu já me confundo quem está na aula de segunda, de terça, de quarta, eu tô ficando doidão, vai acabar esse semestre, já perdi porque seria importante para a gente estudar tendo os slides. Não, então, por isso que eu tô pedindo, pede para os representantes me chamar no Zap, eles têm meu contato. Tá, ok, obrigada. Tá bom? Pois é, era sobre isso que eu queria falar com o senhor.